Olá pessoal, como está a quinta-feira de vocês? A minha está ótima porque eu estava acompanhando a CPI e o nosso ministro não deixa a desejar. Vamos começar aqui as notícias do dia, mas antes eu gostaria de pedir um favorzinho aqui a vocês. Eu quero dizer que vocês têm total liberdade para discordar de mim e não precisa botar assim, Camila, te sigo há muito tempo, Camila, acompanha o seu trabalho. Não precisa, pessoal. Discordando com educação, para mim está ótimo. Inclusive, quantas vezes eu já mudei de opinião lendo a discordância de vocês e falando, não, olha, ela tá certa. E aí, no próximo vídeo eu falo, olha, sobre aquele assunto, uma pessoa comentou isso e eu concordo. Então, podem discordar de mim à vontade. Eu não tenho milindres quanto a isso. Então, vamos começar aqui falando das universidades federais que, olha só, entraram na mira do TCU depois que a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi literalmente assaltada e está falindo. Universidades federais entram na mira do TCU. O ministro Raimundo Carreiro afirmou que as instituições de ensino dominadas por partidos políticos e como é dinheiro público dos pagadores de impostos, é urgente saber o destino do montante com a finalidade de se respeitar os impostos e o trabalho do contribuinte. O magistrado defendeu ainda que entrem na mira da corte despesas autorizadas no passado pelos reitores. Por quê? Porque, tá acabando, as universidades falam, nós não temos dinheiro. Aí o ministro falou, como assim não tem dinheiro? Vocês cortaram um monte de gastos. E por que vocês cortaram? Da onde é que foi? Para onde foi esse dinheiro? Ao que as universidades responderam. Trata-se da economia de recursos. E aí o magistrado falou, no way, não. Tanto que ele criticou o descaso da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Museu Nacional do Rio, localizado na Quinta Boa Vista e sob o guarda-chuva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O patrimônio histórico foi destruído por um incêndio. É uma questão política. Tem que voltar 10 anos atrás e entender o que se passa na UFRJ, declarou o Carreiro em sessão virtual. Será que tem aí muito parlamentar, muito político, meio que preocupado? Oh, meu Deus, fui eu que indiquei aquele reitor e ele tinha só que me dá uma malinha. Não era para ele ter feito esse rombo. Como a gente vai resolver isso agora? Será que tem político pensando isso? Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham. Como vocês acham que está o coraçãozinho de quem será investigado agora? E senador causa ali um tumulto dentro da CPI porque o que ele fez? Ele mostrou os vídeos, ele levantou um tablet e mostrou os vídeos de governadores falando sobre a cloroquina e defendendo, inclusive aqui em São Paulo, o João Dória, lá no começo da pandemia, quando o Mandetta falou em cloroquina, ele falou, quem liberou foi Davi Wip. Quem lembra disso daí? Encheu a boca para falar de Davi Wip, querendo pegar todo o protagonismo da cloroquina, e só que isso meio que passou batido na cabecinha dos senadores. Eles quando foi isso? Que? Quando? Onde? Por quê? E aí chegou o senador Marcos Rogério, ele que lançou há 2 dias atrás a verdade sobre a CPI, falando que aquilo lá era político, era um circo, e mostrou, olha aqui, senadores, nós também temos aqui pessoal defendendo cloroquina. E aí o pessoal, oh meu Deus, como assim? Não quero saber. Foi bem interessante. À noite eu vou trazer o trechinho desse vídeo para vocês que eu ainda não consegui cortar. E o senador Girão reclama que os requerimentos para investigar o repasse aos estados e municípios estão sendo desrespeitados, e estão mesmo. Omar Assis, Renan Calheiro, a Gazela Saltitante, desculpa, ele tem nome, é Randolph Rodrigues. Estão nem aí, estão falando que, estado e município é o de menos, tá ligado? Não, vamos aqui apertar o Pazuello, vamos tentar incriminar o governo Bolsonaro, porque é isso que nos interessa. Eles estão tão focados em derrubar o governo que não estão nem aí para a população. Se você tá achando que essa CPI é pela saúde, é pela sua família, é preocupação com você, esquece, porque o único que se preocupa com você é Deus e sua mãe. De resto, ninguém mais.
A gente precisa dar um retorno para o povo brasileiro, afirmou o senador Girão durante a CPI. Ele afirmou nesta quinta-feira que, em 3 semanas de trabalhos da CPI da Covid, o requerimento para investigar repasses de verbas federais a estados e municípios estão sendo desrespeitados pelo colegiado. O Girão garantiu que não faltou dinheiro da União e apontou que desvio de verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. O parlamentar pediu que seja apurada toda a verdade desse caso e não apenas uma parte da verdade. Quem discorda do senador Girão? E, gente, eu posso falar, eu já entrevistei ele. E ele não é, como querem dizer, que ele é bolsominion, ele não é. Ele é uma pessoa justa, de verdade, eu gosto muito do Girão. E vamos falar um pouquinho de STF, já que é pra gente falar de injustiça, parcialidade, intromissão nos poderes, a gente tem que falar de STF, não tem como fugir disso. Supremo Tribunal Federal, pasmem, cobra explicações do Congresso de votação de medidas provisórias. Uma das ações do ministro Barroso questiona o presidente da Câmara por pautar medida provisória para a privatização da Eletrobras. Sim, a privatização que está ali no plano de governo do presidente Bolsonaro, aquele que ele usou na campanha, ou seja, ele está cumprindo promessa de campanha. Se ele está cumprindo promessa de campanha, é porque é pauta da sociedade. A sociedade elegeu essa pauta, a sociedade quer que cumpra. Só que o STF está falando assim, ó, não vai cumprir, porque na verdade foram os partidos que entraram, se não me engano foi o PT que entrou pedindo uma explicação, tipo, não pode privatizar a Eletrobras. Como assim? Isso não vai acontecer. Aí os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Barroso foram lá no Congresso, cobraram lá no Congresso o seguinte, o que tá rolando com esse projeto que trata aí da privatização da Eletrobras? E eu também quero informações do funcionamento das análises das medidas provisórias da casa. O que os parlamentares querem entre eles, para variar um pouquinho, só um tititinho assim, ó, tá o PT. Eles querem que todo pedido de medida provisória passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E por que eles querem isso? Para eles poderem, uma, obstruir, a segunda é barrar e a terceira é atrasar, não dando tempo de aprovar. E vamos falar um pouquinho de Renan Calheiros, ele mesmo. Renan planeja contratar agência de checagem para sessões da CPI. Empresa do ramo censuraram 2 reportagens da revista Oeste, nada mais nada menos que aquelas empresas de fact-checking, estilo o Aos Fatos, que tem o apoio do Sleep Giants e que serve para calar opiniões divergentes. Ou seja, se eu chego na rede social e zoo o Randolph Rodrigues, igual eu zoei hoje lá no Twitter, que eu postei assim, ó, o Randolph Rodrigues, ele precisa tomar um remedinho, cara. Ele chega na CPI agressivo, irritado, ansioso, pergunta pro convidado, pro investigado, enfim, como vocês quiserem chamar. Aí ele mesmo responde e ele ainda se dá satisfeito pela resposta. Então ele precisa tomar um calmante, porque ele precisa fazer a pergunta, esperar o cara responder e aí ele fazer a ponderação dele. Mas não, ele pergunta, ele responde, ele pondera e ele pergunta, esse cara precisa de um Rivotril, ele precisa acalmar os ânimos dele. Se a fact-checking achar que eu falei bobagem, ela pode sim derrubar o meu perfil e me calar. Mas como eu disse no vídeo de hoje de manhã, para quem não viu, está desse lado aqui. Ah, acertei! Está desse lado aqui. O governo já baixou um decreto que impede esse tipo de censura. O decreto foi feito na Secretaria da Cultura, junto com Mário Frias e Felipe Carmona. E já vai valer, acho que para semana que vem. Falta só o presidente assinar e parece que ele vai assinar hoje, graças a Deus. Vocês já pararam para pensar que o STF, até um tempo atrás, não faz muito tempo não, acho que até 2018, 2019, é que a gente não tinha tanto contato, né? A gente não sabia tanto. Mas eles eram considerados, tipo, mano, a Suprema Corte, tá ligado? Nossa, meu processo subiu pro STF, caraca, não sei o quê. Era, né, tipo, uou, STF. Agora eles são usados como menino de recado da oposição, gente. Como assim? Vai lá a criança do PT, tipo, oi, vocês não aprovaram meu projetinho? Oi, vocês aprovaram o projetinho do governo? Não quero. E aí eles recorrem ao STF,
que faz papel de pai. Como, sabe, aquela mãe hiperprotetora? Como assim, Kiko? Conta tudo pra sua mãe? Bem essa. Aí fala assim, como assim? O parlamento não fez o que você quis, meu querido petistinha, meu querido pissolistinha, meu esquerdinha. Papai STF vai resolver. E olha isso aqui. Deputados acionam o STF por afastamento imediato do Salles. O Alexandre de Moraes determina uma busca e apreensão do ministro, incluindo o celular do ministro, sem a PGR saber, sem Ministério Público saber, sem nada. Tipo, vai lá e invade o ministério, invade a casa do ministro, invade o escritório do ministro, pega tudo. Tipo, ninguém sabia. O Aras fez, oi? Tipo, tô sonhando? E aí agora os deputados do PT acionam o Supremo Tribunal Federal para pedir o afastamento imediato do Salles. O presidente do IBAMA já foi afastado e agora só falta conseguir o afastamento do ministro Salles. A bancada do PT na Câmara protocolou nesta quinta-feira uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento imediato do Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. Gente, eu juro por Deus que eu tinha certeza absoluta que o PT ia entender que eles, tipo, perderam o poder. Acabou, segue a vida, segue o jogo. Não, os caras, tipo, sabe, parece aquela criança que quando pega um brinquedo do amiguinho emprestado e gosta muito e fica, é meu, mãe. Meu, é igualzinho, cara, te dá até gastura. Dá vontade de ir na casa dessas pessoas e perguntar assim pra mãe, senhora, como que a senhora criou essa flor do campo, esse lírio dourado? Porque ele precisa entender que o mundo não é dele. E vamos falar só mais um tchê-tchequinho aqui de CPI, porque eu vi aqui um vídeo nas redes sociais que eu achei ótimo e eu queria mostrar pra vocês. Assistam. Para salvar a vida. Não faltou dinheiro, não. Quando tem dinheiro, do governador do estado, do prefeito de Manaus, da saúde pública, do ministro. Eu falei. Falou tudo isso. Falei. Se acalme, se você Vamos rezar o Pai Nosso, Se você não me... Presta atenção, o vampirão zoando o Pai Nosso. Isso aqui eles estão combinando as falas deles na CPI, gente. Olha isso aqui. Eu vou tocar de novo o vídeo pra vocês. Para salvar a vida. Não faltou dinheiro, não. Quando tem dinheiro, do governador do estado, do prefeito de Manaus, da saúde pública, do ministro. Eu falei. Falou tudo isso. Falei. Se acalme, se você não me... Vamos rezar o Pai Nosso, Se você não me orar... Esses são os senadores zoando o Pai Nosso, combinando fala na CPI, combinando pergunta. Fala! Eu falei, como assim? O vídeo é do perfil do Antônio, Nordeste Pátrio 1, e ele botou atenção nessa cena exclusiva. Tomei remédio para ânsia de vômito, me adjetivos para essas, deve ser me dê. E cara, os caras na cara de pau aqui, ó. Isso vocês acham que é uma CPI limpa? Jamais, gente, jamais. Agora vamos voltar para a Câmara dos Deputados. Eu tô com tanta pauta porque eu esqueci de organizar por sequência, mas eu tenho certeza absoluta que vocês compreendem. E sabe quem votou contra? Sabe os liberais do MBL? Liberal na economia, uhul, vamos! Economia livre, privatização, vamos privatizar tudo. Essa é a pauta do MBL? Pois é, Kim Kataguiri do MBL votou não pela privatização da Eletrobras e fiquem à vontade vocês, eleitores, para ir cobrar o deputado de vocês. Vocês lembram que a OAB entrou com uma ação contra a Secretaria da Cultura, falando que eles estavam racionalizando a Lei Rouanet, que agora a Rouanet tinha lado, tipo, sempre teve, né? Mas tudo bem. Que agora a Rouanet estava paralisada, que eles estavam penalizando os pobres artistas esquerdistas que não estavam enfiando o dedo no furúnculo do outro porque não tinha dinheiro. Pois é, a grande mídia fez um circo sensacional em cima disso, mas não noticiou a decisão do juiz que indeferiu
Juiz indefere a ação da OAB contra a paralisação da Lei Rouanet e a entidade está recorrendo. Sabe por quê? Porque eu acho que nem o juiz mais aguenta a vez. O juiz falou assim, meu Deus do céu, isso vai chegar na minha neta, isso vai chegar na minha filha, vão levar isso dentro das escolas. Por favor, Secretaria da Cultura, faz uma rapa aí, dá uma peneirada. E aí o juiz, quando a OAB entrou, o juiz fez assim, ó. Deixa como é que tá pra gente ver como é que fica. E pra gente finalizar, eu quero mostrar pra você um negócio que saiu na Folha de São Paulo. Vamos lá. Evangélicos se queixam de ministros e cobram atenção. Logo aqui embaixo, eu já vou botar no zoom, está escrito: Grupo cria Bolsoflix para competir com bolsonaristas. Isso, gente, na Folha de São Paulo. E eu vou provar para vocês que é Folha de São Paulo. Vocês estão vendo? Aqui, ó, vou dar um zoom na imagem para vocês verem que foi, ó, quarta-feira, 19 de maio de 2021, Folha de São Paulo. Esse aplicativo, ele tem por objetivo detonar com a imagem do presidente da República. Grupo cria Bolsoflix para competir com bolsonaristas. Mentira! Esse Bolsoflix, o que ele faz? Eu tinha postado até no meu Twitter isso aqui outro dia. Estranho a Folha de São Paulo dar atenção para isso, né? Eles enviam vídeos cortados fora de contextos do presidente Bolsonaro, um monte de fake news, notícias fakes. E agora fica a pergunta: por que a Folha de São Paulo tem interesse em divulgar um aplicativo feito claramente por petistas, por esquerdistas que querem derrubar o presidente Bolsonaro? Eles nem citam nomes. Esses caras que fizeram esse aplicativo, eles são tão seguros de si, são tão corajosos, lutam pelo país, criadores do Bolsoflix. O bolsonarismo largou na frente na informação de grupos, mas dá para correr atrás do tempo perdido sem usar práticas inaceitáveis que eles usam. Práticas inaceitáveis quais foram? Aquela que o Haddad foi condenado, chamada divulgar fake news por WhatsApp, ou aquela que o Hans River falou que os petistas usaram nas eleições, que foi disparos via WhatsApp. Essas práticas que o criador está falando, bom, fica aí o questionamento: por que a Folha de São Paulo fez uma matéria deste tamanho para divulgar um aplicativo que visa divulgar vídeos cortados do presidente, vídeos sem contextos e notícias falsas? Eu deixo a conclusão por conta de vocês. E para quem está aí estarrecido com a fala do Paulo Figueiredo explicando por que ele saiu da Jovem Pan, eu sinto informar vocês, tá? Mas na Jovem Pan, o único programa realmente independente e que eles lutam muito pela independência é o Pingo nos Is, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de vocês. Eu encontro vocês aqui às 8h50 da noite. As coisas é tudo bagunçada, gente. Por isso que eu tenho que anotar e ficar tudo anotado ali no cantinho. Beijos. Tchau.